Aprendi com meus pais, com meus avós, sobre um mundo que é muito pouco conhecido. Fui ensinado a viver um mundo entre, os vários mundos que tem dentro dessa diversidade de povos. É muito difícil de falar de todos. Vou falar do meu povo Axaninca, num tempo em que a gente não tinha as doenças que tem agora, não tinha fome, a gente tinha liberdade, a gente andava, a gente ensinava nossos filhos, tinha tempo para viver a nossa família, e que a gente circulava de uma maneira sem ter preocupações de deixar nada para trás, e tudo que você tinha estava seguindo com você ao mesmo tempo. Você tinha facilidades de repassar isso para as gerações do futuro. Quero dizer de que um pequeno gesto, que o nosso povo fazia de repassar conhecimento. Nós tinha o tempo nosso se baseava em cima de um calendário que era feito o dia, a noite. Nós tinha o mês orientado pela lua. Nós tinha o ciclo do ano orientado pelas árvores, pelo tempo da flor, tempo das frutas. E a gente sabia como fazer durante esse tempo. A gente não tinha hora, a gente não tinha a semana, a gente não tinha mês, a gente não tinha o ano, como tem hoje. Então, o nosso mundo era muito baseado em cima dessa realidade. Então, é um modo de vida que a gente, para ensinar os nossos filhos, as nossas casas que a gente fazia, não era para durar muito tempo. A gente fazia uma casa para durar 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Era o tempo que você precisava para você refazer de novo a casa, porque era a maneira de ensinar o filho a fazer casa. Então, tudo na nossa vida era feito assim. Ela não era feito para durar muito tempo. O que a gente queria que durasse muito tempo era a nossa sabedoria. A gente tinha a nossa ciência, o nosso modo de estudar, de se concentrar, se relacionar. A natureza dizia para nós o tempo das coisas. Os nossos projetos, eles andavam de acordo com cada amanhecer do dia ou com cada sonho da noite. Havia alguém dizendo para nós o que a gente tinha o que fazer. Nós vivemos um tempo onde essa liberdade foi atacada, que foi a partir do contato, que veio outras regras, que foram colocando outros ritmos, colocando outros valores, e que isso começou a mexer com a nossa estrutura social do nosso povo. Foi tirando o modelo de governância, o modelo de ensinamento, foi interferindo, foi acelerando o ritmo, dizendo os novos calendários, dizendo as novas formas de vida, e transformando nós em mão de obra para interesses do capital. Então, isso nós vivemos, isso foi muito impactado para nossas vidas. Ter que aceitar, pelo um bom tempo, ser escravo de um sistema que nunca trouxe nada para nós, a não ser destruir o que a gente tinha. Então, a gente viveu esse tempo e todos os impactos é o que a gente está sofrendo hoje, é o que a gente está vendo hoje, porque isso ainda não parou. Isso continua crescendo ainda, essas ameaças sobre a diversidade de conhecimento, e também sobre uma imposição que a gente não sabe, até sabemos hoje, o olhar que se tem hoje sobre a floresta. Então, isso foi muito ruim. Conseguimos fazer um grande movimento, aí se soma todos os povos indígenas, para lutar por direito. Aí veio um outro tempo na nossa vida.
o antes do contato, esse momento das invasões, de transformar a gente em mão de obra, e veio um tempo da resistência nossa, de lutar para ter o nosso território. No nosso caso, a gente conseguiu fazer com que, né, a partir de ter o nosso território, a gente conseguiu reiniciar um processo de volta para as nossas bases. Então foi muito importante a conquista do nosso território, como todos os povos que conquistaram os seus territórios devem ter passado por esse processo, de uma volta às suas origens, aos seus passados, que muitas coisas foram proibidas, ficaram adormecidas, proibidas, e isso não tinha valor. Então, esse momento foi um momento que começamos a restaurar, trazer de volta a liberdade que a gente tinha bem antes do contato. Nós estamos vivendo um momento agora que podemos considerar, ao nosso ver, né, de que nós precisamos pensar se essa nova onda que estão buscando na Amazônia para sustentabilidade, desenvolvimento com sustentabilidade, nós acreditamos, a partir de viver lá na floresta, a maneira que nos tratam, a maneira que conversam com a gente, de que só vai ter sustentabilidade se a gente souber, se a gente fazer mudanças de conceito. A Amazônia não vai atender, não vai poder resolver os problemas do mundo se ela for transformada em dinheiro, se for para fortalecer, se for para ganhar dinheiro. Ela só vai se sustentar se for algo numa relação de troca, porque nós estamos chegando a um ponto de não retorno. Nós todos vamos perder com isso. Talvez a gente tenha, com muita sabedoria, a ciência ajude a apontar alguns elementos da floresta que possa se relacionar com esse mercado. Mas ela está perdendo o valor original, o valor, a essência que ela tem para nós, ela está se perdendo nessa relação comercial, de mercado, dos grandes interesses. Nós estamos passando por um processo de muita reflexão. Estão falando novamente de que o carbono é uma alternativa para mandar dinheiro para dentro das florestas. Vai resolver os problemas. Se esse dinheiro que estão falando, esse investimento é para sustentar, para proteger a floresta, ela tem que sair dessa lógica de que alguém tem que ganhar dinheiro com a floresta. Porque senão nós vamos ter mais uma vez uma situação de não sustentar a floresta de pé. Nós podemos correr esse risco. Essa é uma avaliação que a gente faz. Porque o mundo está discutindo o que é nosso, está discutindo nossos territórios, está discutindo o carbono da Amazônia fora e não discute com a gente, muitas vezes, com os territórios, não discute com a população aonde a gente está sentada. Então, nós somos uma população que precisamos, esses espaços são importantes para que a gente garanta, né, sustente de que a maneira de sustentar a floresta, ela tem que sair da visão econômica. Ela tem que se pensar a Amazônia como o equilíbrio do planeta. E os valores são outros que não estão sendo vistos. Então é preciso fazer um debate nesse sentido. Porque senão a gente vai enriquecer mais alguém, empobrecer mais a gente, dar menos sentido, tirando os valores que a gente tem em troco, né, de enriquecer alguém. Ou então alguém querendo compensar e continuar fazendo a poluição do planeta. Nosso planeta precisa de um equilíbrio a partir de respeitar os valores que a Amazônia tem, o sentido que ela tem, inclusive para nós é o sentido da vida. Queria também dizer para vocês de que vou aqui passar um pequeno vídeo e encerrar com uma frase, para que vocês façam uma reflexão. Então, nós povos indígenas somos como a Samaúma. A gente lança
né, a nossa sabedoria, espalha para o mundo, compartilhando também do nossos conhecimentos. E nós estamos aqui cultivando as nossas raízes, o nosso valor, plantando esperança, fazendo um apelo para a sociedade, dizendo de que nós precisamos de uma união e trazer de volta os valores que a nossa floresta tem. Muito obrigado.